os ventos da geopolítica voltaram a soprar forte sobre a América Latina. E desta vez, o centro da tempestade é a Venezuela. Um país mergulhado em fome, censura e colapso institucional. Fontes ligadas ao alto escalão do governo americano confirmam: Donald Trump autorizou novas operações de inteligência para desestabilizar o regime de Nicolás Maduro. A ordem é clara: reforçar o cerco diplomático, econômico e estratégico contra Caracas. E nos bastidores, o Serviço Secreto e a CIA já trabalham em coordenação com agências parceiras da Colômbia, Panamá e Caribe. O objetivo? Neutralizar o poder político e financeiro do chavismo, enfraquecendo as rotas de dinheiro sujo e os canais de influência militar do regime bolivariano. Para Trump, que sempre defendeu a doutrina América Primeiro, Maduro não é apenas um ditador, é uma ameaça à segurança continental. A Venezuela se tornou um ponto de convergência entre redes de narcotráfico, espionagem iraniana e milícias patrocinadas por Cuba e Rússia. E segundo analistas de defesa, essa combinação cria um cinturão vermelho que ameaça a soberania das nações democráticas do continente. As novas operações americanas não são declaradas publicamente. Elas seguem o modelo de inteligência estratégica híbrida: pressão econômica, sabotagem digital, infiltração financeira e guerra de informação. Uma guerra invisível, travada longe dos holofotes, mas com efeitos reais sobre o regime. Desde o início de 2025, movimentações no Caribe têm chamado a atenção de observadores internacionais. Navios da Marinha Americana intensificaram patrulhas próximas à ilha de Aruba, e unidades aéreas de reconhecimento passaram a monitorar o espaço venezuelano 24 horas por dia. Oficialmente, trata-se de exercícios conjuntos de segurança marítima. Mas, segundo fontes diplomáticas, é o maior reposicionamento tático dos Estados Unidos na região desde 2019. O plano, traçado por estrategistas próximos a Trump e a Kash Patel, ex-assessor de segurança, busca enfraquecer o aparato de repressão do chavismo. A meta não é uma invasão direta, é o isolamento total. Cortar as linhas de abastecimento de combustível, bloquear os circuitos de lavagem de dinheiro e desmantelar os canais internacionais que mantêm Maduro no poder. Internamente, a Venezuela vive uma crise sem precedentes. Com a inflação acima de 300% e mais da metade da população na pobreza extrema, o regime sustenta-se apenas pela força militar e pelo apoio de aliados estrangeiros. China, Rússia e Irã mantêm acordos secretos de fornecimento de tecnologia, drones e até combustível em troca de petróleo bruto venezuelano. Mas agora, Trump aposta na contraofensiva econômica e de inteligência. Washington reforçou sanções contra 42 empresas ligadas à PDVSA, a estatal de petróleo, e congelou contas em bancos de Miami e Panamá. O cerco aperta, e a oligarquia chavista começa a sentir o impacto. Relatórios de inteligência mostram que generais venezuelanos têm transferido famílias e patrimônios para fora do país. Um sinal claro de que o sistema interno de lealdade está ruindo. E isso é exatamente o que o governo americano quer: uma implosão controlada de dentro para fora. Ao mesmo tempo, o Departamento de Estado trabalha para unificar a oposição democrática venezuelana, dividida desde 2020. Líderes exilados em Madrid e Miami foram convocados para reuniões confidenciais sobre o futuro político da Venezuela pós-Maduro. O objetivo é preparar terreno para uma transição de poder caso o regime entre em colapso. Nos bastidores do Pentágono, analistas descrevem a nova política como pressão máxima inteligente. Diferente das guerras do passado, a ideia é minar o inimigo sem disparar um tiro, usar a informação como arma, a economia como munição, e o próprio desespero do regime como gatilho para a mudança. Mas Maduro não está parado. Fontes venezuelanas indicam que o regime ativou sua rede de contra-espionagem com a ajuda de técnicos russos e iranianos, tentando rastrear comunicações e movimentos suspeitos próximos a Caracas. Militares leais ao ditador intensificaram prisões, censura e monitoramento de civis. O medo voltou a dominar as ruas. Enquanto isso, a população continua a fugir em massa.
Mais de 8 milhões de venezuelanos já deixaram o país desde o início da crise. É o maior êxodo da história moderna das Américas. E, para Trump, isso é a prova final de que o regime chavista não tem legitimidade nem moral para continuar existindo. A nova política americana marca um ponto de virada. Não se trata mais de discursos diplomáticos ou tentativas de negociação. É a retomada da influência americana na América Latina, desafiando o eixo formado por Maduro, Lula, Ortega e Díaz-Canel. E como dizem em Washington, o relógio está correndo para o ditador de Caracas. Trump sabe que a queda de Maduro significaria um golpe simbólico contra o socialismo continental. E por isso, a ordem é clara. Nenhum tirano deve se sentir seguro em nosso hemisfério. A operação segue em silêncio, mas os efeitos já são visíveis. A economia venezuelana despenca, as reservas de ouro estão bloqueadas e o regime luta para pagar até mesmo as tropas que o sustentam. Cada nova sanção, cada ação de inteligência aproxima o país de um ponto sem retorno. O futuro da Venezuela, mais uma vez, será decidido nas sombras, entre diplomatas, agentes e líderes que sabem que o destino de uma nação pode mudar com uma única assinatura. E dessa vez, essa assinatura tem 3 letras que voltaram a ecoar com força em Washington: TRUMP.